Bom, meu nome é Maicon e para você que vai mexer com vendas aqui na Aguerrido, algumas coisas precisam ser explicadas e entendidas, né? É a parte mais importante e com certeza a mais pesada. Esse vídeo deve ser o mais longo que você vai assistir. Vamos lá então, a gente vai falar sobre venda de energia solar. Bom, os objetivos desse material é identificar os locais que já tenham geração distribuída, porque você não vai ofertar para alguém que já tem ou perder esse tempo com isso. Tem algumas pequenas características físicas do lugar. Perfil do cliente, tá? O comum, o que mais tem chance de comprar, o que mais eu identifiquei como que compra. Porém, não necessariamente ele vai ser o único, pode ser que tenham outros que você tem a necessidade. Isso não é obrigatório, mas é uma facilidade que eu encontrei. Os diferenciais da Guerrido, porque produto por produto pode ser que tenha dois produtos iguais, até com o mesmo preço, mas tudo que vai ser ofertado ou pode ser ofertado para o cliente é o que vai trazer os diferenciais. E depois eu vou anexar algumas oportunidades de bônus, que acaba que eu devo incorporar na oferta, e aí a gente vai conversando com vendedor a vendedor para ver o que pode ser mais interessante para cada cliente. As objeções principais e dúvidas, existem muitas. As dores mais comuns e os medos mais comuns. E nesse ponto é muito importante entender o seguinte: o cliente compra 60% por causa da dor, 20% por causa dos medos e ali 10% por causa dos desejos e 10% por causa dos sonhos. São os 4 pilares da compra. Então, assim, se na conversa você identificar a causa da dor, o porquê que ele tem o desejo de economizar, é porque um amigo dele colocou e ele quer mostrar para o amigo também que tem um sistema de energia solar, ou é porque ele viu que dá para economizar esse dinheiro e esse dinheiro ele tem vontade de guardar para uma aposentadoria, ele quer economizar porque ele pensa no futuro em aumentar o negócio dele, ele quer fazer com que esse dinheiro sobre, ou ainda ele acha um desperdício dar um dinheiro para ser amigo, sendo que ele pode guardar esse dinheiro consigo. Assim, podem ser vários os motivos da dor. Ter um sistema de energia solar não vai resolver a dor, mas a dor dele é o que traz o sistema de energia solar, e é isso que a gente conseguir identificar a dor e o medo e conseguir conectar com os benefícios que a gente tem, os nossos diferenciais, o que o sistema solar pode fazer, e fazer essa conexão e entregar isso para ele, provavelmente 90% da venda está garantido. E alguns scripts, caso precise de algum para você poder conversar com o cliente, tá? Bom, você vai ver agora duas plaquinhas. A plaquinha amarela é que normalmente é fixada no padrão de energia, está na frente do padrão de energia. Essa plaquinha está lá, significa que ele tem energia solar. Além disso, você vai ver o telhado dele, que tem os módulos fotovoltaicos, né? Deles não sai cano, então provavelmente se você vê algum quadradinho com cano, alguma caixinha atrás prateada, coisa do tipo, aquilo lá é aquecedor de água. Então a plaquinha amarela identifica aonde está gerando. E a plaquinha branca identifica os cabos em que ele vai estar energizando se estiver em operação, tá? Então são as duas características. Se olhou, chegou numa padaria, chegou no açougue, chegou numa residência, tem essa plaquinha amarela, for falar sobre energia solar, você vai perder seu tempo. Você pode, provavelmente, se a pessoa for uma pessoa próxima a você, seu amigo, ou simplesmente uma pessoa que você tem proximidade, ele pode te indicar uma outra que tem interesse, mas ele em si não vai comprar, tá? Bom, perfil de cliente, né? Normalmente são empresários individuais, donos de pequena empresa, média empresa. Quando eu falo isso, 10 até 12, 15 funcionários, mais do que isso, normalmente ainda não tem uma entrada tão grande. A idade está ali entre os 35 e 45 anos, mora em casa própria ou ponto próprio, morador da região aqui do Triângulo Mineiro e do Espírito Santo. São os que mais têm comprado. Empresa
com até 10 funcionários, né, comentei, consumidor de energia de até R$ 6.000, mas o consumo médio dos nossos clientes é na casa de 2.000, 1.500, 2.500 por ali. Empresa de origem familiar, normalmente ele abriu para poder ajudar a família, ou ainda o pai dele abriu, ou ele trabalha junto com a esposa, coisas assim. E normalmente são pessoas do sexo masculino, tá? E casado. Quais são os diferenciais da Guerrido? A gente tem uma assessoria de engenharia própria. Eu sou engenheiro, como você deve saber, eletricista, sou especializado em sistemas de energia, sistemas elétricos, né, de energia. Então, assim, eu consigo ajudar o cliente de várias formas. Então, num bate-papo por Zoom, ou agora que está nesse momento de Covid e tudo mais, ou indo até a fábrica, é possível identificar uma série de oportunidades, ajudar em várias coisas e agregar tudo isso como valor. Essa assessoria ele pagaria facilmente aí 3.000, 5.000, dependendo da assessoria, até R$ 10.000. Mas eu indo lá, vou fazer essa assessoria para ele totalmente gratuita, né, como bônus para ele que comprou o sistema de energia solar. O sistema personalizado para cada cliente, eles vão ter um sistema próprio deles, que vai atender as necessidades dele, seja para expandir, para botar uma piscina, seja porque vai atender o negócio. É uma coisa personalizada, não é uma coisa genérica, que o cara pegou na prateleira e botou para ele. E aí, para uns da economia, como acontece, tá? Do cliente ter uma conta de R$ 5.000, e em vez de ele pagar o mínimo numa conta trifásica, que seria lá pelos R$ 180, ele paga 500. Mas por quê? Porque o cara não dimensionou. Ele pegou um projeto pronto, alguém que vendeu um kit para ele pronto, botou lá e foi. Não teve um dimensionamento, teve uma preocupação com a instalação, talvez tinha detalhes da instalação que não foram obedecidos. Bom, assessoria de financiamento, a gente tem parceria, né, com alguns bancos, né, especialmente a BV, ela é muito forte, tem uma taxa de juros boa e ela é muito prática para auxiliar em tudo, os trâmites dela são muito simples, tem uma boa saída para isso. Se o cliente tiver um banco que ofereceu para ele uma taxa de juros que para ele é interessante, é só ele passar o contato do gerente, que a gente passa a documentação toda que precisa, que tem uma documentação necessária para o financiamento, e a gente ajuda, faz esse meio de campo com a própria agência do cliente. Além disso, tem parceria com o Santander, tem parceria com o Sicredi, Sicob, enfim, todas essas também podem ajudar, mas a nossa preferência sempre vai ser pela BV, tá? Pela facilidade de acesso que tem com eles. O atendimento online, né, mas com canais pessoais, não chega lá, preencher o formulário, acabou, ele é um número, não. Com certeza em algum momento ele vai falar comigo, eu vou até a instalação dele, vai falar com o vendedor, vai falar com você, vai falar comigo, vai ter todo esse canal. Quanto mais online for, talvez até mesmo a pedido do cliente, por causa do Covid e tudo mais, a gente vai conseguir, vai ter canal de videoconferência, tudo isso. Mas são canais personalizados para ele. Vai marcar uma reunião para conversar, para ver o que pode ajudar ele em outros problemas que ele está tendo queda de disjuntor, está tendo falta de fase, algum problema, a subestação dele está inadequada, tem que reformar, enfim. Tudo isso a gente pode ajudar e vai fazer por canais personalizados, seja presencial, seja online, sem nenhum problema. Nós temos garantias únicas, e eu vou falar delas daqui a pouco, e a segurança para a família e dos profissionais, né? Eu costumo acompanhar as atividades quando a equipe é mais nova, tudo, ou senão eu ponho Niel, ponho alguém da equipe que já é treinada, tudo mais, para acompanhar. Eu sempre vou em todas as obras. No mínimo, eu converso com as pessoas da obra e converso com as pessoas da casa para poder dar essa tranquilidade, essa segurança, e todos eu identifico o CPF. Não entra ninguém na casa que tem pendência com a lei ou coisa do tipo, para não botar em risco, principalmente residência. E no caso de indústria ou fábrica, aí é mais complicado ainda. Eu costumo dar os treinamentos todos antes e, se for necessário, faço documentação, a pasta de documentação para entregar para a equipe do SESMIT, né, de saúde e segurança, para poder garantir que tudo vai estar em conformidade. Deixa eu só ligar o ar-condicionado, está desligado. Vamos lá. Assessoria de engenharia própria especializada para atender necessidades individuais dos clientes. O que isso garante para ele? Contato diretamente comigo, né? Ele pode ter acesso ao meu telefone. Não sou uma entidade, uma pessoa que ele vai ouvir falar ou vai fazer os trâmites aqui no computador, ficar no escritório. Não, eu vou ao campo, eu converso com o cliente,
eu tenho prazer em ajudar, então eu não sou uma entidade, uma coisa desse tipo. Eu vou atender ele personalizado. Quanto custaria ter um engenheiro disponível para ajudar e mostrar para ele quais são os problemas, onde tem que corrigir, onde tem que ajustar para que tudo funcione direito. Para ter um engenheiro na folha de pagamento, quanto que custaria? 5 mil, 6 mil reais, 8 mil reais? Então, essa questão não vai ter, e vai ter toda a minha experiência junto. Além disso, eu consigo realizar os projetos personalizados, eu vou dimensionar tudo, desde o cabo, da conexão, até a entrega, o posicionamento, tudo isso. E as oportunidades de gente para venda, fechar alguns bônus para facilitar a compra, para que a gente faça uma oferta e não venda um serviço, mas sim um serviço com uma oferta que tenha, além do serviço, outras coisas que facilitem, estimule o cliente a fechar com a gente o mais rápido possível. Sistemas personalizados para cada cliente, né? Então, assim, eu não tenho amarra com nenhuma marca. No começo, a VEG tinha essa vontade de fazer essa parceria, depois surgiu uma outra empresa, né? E aí, assim, às vezes é interessante, mas para mim, para o cliente não necessariamente, porque às vezes ele precisa de algo personalizado, algo diferente, algo que eu não vou ter. Então, assim, por não ter amarra com o cliente, eu posso escolher aquilo que é melhor para ele, conforme o custo-benefício que ele deseja, né? Consigo entender as necessidades específicas daquela instalação, eu vou conhecer a instalação dele para dimensionar. Não é uma pessoa que mora em São Paulo que tem um projeto de gaveta que vai fazer lá. Bom, como eu sou especialista em sistemas elétricos, eu consigo ajudar desde o ramal de entrada até a lâmpada, né? O que for a necessidade do cliente, a gente consegue atender. Na instalação mesmo, eu com certeza vou dar vários insights para o cliente, para que ele possa aproveitar tudo da melhor forma possível. Assessoria de financiamento, com a BV Financeira a gente consegue dar até 120 dias de carência. Então, quer dizer, muitas vezes o cliente tem medo de vir duas contas, né? E para não acontecer isso, dá uma carência, porque a partir do momento que o sistema estiver ligado, ele já começa a gerar energia, a pessoa já começa a economizar. Então, nesse meio do caminho, ele já começa a fazer caixa, ter dinheiro em reserva e tudo mais. E, bom, como tem essa assessoria de financiamento, eu também faço intercâmbio com o gerente do banco, caso ele tenha uma linha de crédito disponível, né? E ainda no próprio orçamento, na própria proposta, eu ponho uma simulação de crédito para ele, se assim ele quiser, para ele ter uma noção de quanto fica um financiamento para ele na BV Financeira, para ele conseguir financiar o sistema dele. Bom, a gente tem canais pessoais, mas tem atendimento online para que evite o contato do Covid, né, para o cliente não ter que sair de casa. Mas como que eu vou assinar o contrato? O contrato é de maneira digital. Eu vou mandar no e-mail dele, ele vai abrir o contrato, vai conferir se está tudo certo, e ali no próprio computador, no próprio celular, ele vai conseguir assinar. Vai ter videoconferência se o cliente achar interessante, se eu puder ajudar mais, faça a videoconferência. Checar o local, checklist, eu faço a inspeção de toda a instalação do cliente, se ele permitir, se ele autorizar, se ele quiser, para que eu possa dar insights, para que ele melhore as instalações dele, para que ele aproveite mais tudo da instalação dele do sistema de energia solar, tá? E é possível também agendar a ida presencial, tá? Isso não é um empecilho, mas dadas as circunstâncias atuais, vacina, tudo mais, eu tenho essa opção do canal, tá? Mas a instalação não tem jeito, é presencial, então em algum momento ele vai ter algum contato comigo. Bom, as garantias nós temos 3, né? Tem a garantia de equipamento, nós não trabalhamos com inversor de frequência com menos de 6 anos de garantia. Módulo fotovoltaico, no mínimo 25 anos de garantia, porque o módulo fotovoltaico, existem vários tipos, tá? Várias qualidades. Tem o Tier 1, que é a primeira linha, o Tier 2, que é a segunda linha, e os outros nacionais que não sei como é que eles são. Mas assim, tem de dupla camada de vidro que tem uma resistência maior, tem de camada de vidro com proteção anti-arranhado, porque quando arranha o vidro, o sol ele não mais
entra de maneira perpendicular e ele se espalha, e aí você perde energia, o cliente perde energia. Então, assim, esses principais módulos fotovoltaicos, eles são de primeira linha, eles não são de segunda linha. Então, assim, é importante, não trabalhamos com módulo de segunda linha, trabalhamos com módulo poli e monocristalino, mas sempre de primeira linha. Por quê? Porque normalmente, em todos os clientes que eu converso, eles são muito preocupados com funcionar e funcionar por muito tempo, porque é um investimento importante. Não é caro, tá? Não é caro. Se você tem essa palavra na cabeça, tira isso de você. Não é caro. É um investimento importante, mas é um investimento para durar por muitos anos, tá? A instalação tem 3 anos de garantia. Nesse período vou dar 3 manutenções. Simples, né? Mas para garantir que tudo fique perfeita a ordem da manutenção. Eu ainda dou a garantia de geração. Fiz o projeto, fui no lugar, conversei com o cliente e tal. Se eu acordei com ele que vai gerar 1.200 kWh, a gente vai monitorar durante um ano e vai verificar. Na média do ano, deu 1.200 kWh? Deu, Maico. Então o sistema está operando belezinha. Não deu, eu vou pagar do meu bolso a diferença que ele teve que arcar com isso, porque o projeto personalizado, feito conforme as necessidades, atendendo o cliente, conversando com o cliente, entendendo o lugar, tudo, não pode ter esse tipo de erro. Então, essa garantia eu também dou, que é a garantia de geração. Então, o cliente vai ter a geração dele garantida. Agora, um ponto de atenção importante. Ah, mas ele botou 2, 3 freezers no ar-condicionado. Bom, aí ele vai gastar mais mesmo. Meu compromisso é com a geração. Eu vou medir o quanto o sistema está gerando. O sistema está gerando em conformidade? Tá. Mas se ele acabou gastando a mais, aí infelizmente a gente pode conversar sobre ampliar o sistema e tudo mais, mas escapa da garantia, tá? Bom, segurança para a família e dos profissionais sem amadorismo é uma coisa minha, tá? A equipe sempre eu treino, independente de quanto tempo ela está comigo, treino eles, eu perco um dia, mas ensino tudo que tem que para ensinar para não ter complicação, verifico os CPFs dos funcionários, para que vai entrar na casa de alguém, não posso botar em risco a família da pessoa, né? E eu vou a campo, eu sou engenheiro de campo, eu não sou de escritório, eu não gosto de ficar em escritório, então eu vou a campo para garantir que a qualidade seja garantida, e às vezes eu vou estar na instalação instalando junto com o pessoal, tá? Bom, isso é que nós temos de diferencial. Agora, falando sobre, entrando mais a fundo na parte de vendas, quais são as objeções e as dúvidas comuns? Objeções são todas aquelas coisas que fazem o cliente ficar com dúvida de tomar a decisão de comprar conosco. A primeira delas, é caro. Caro não é objeção. Provavelmente esse cara está oculto em alguma coisa. É assim, ele entendeu a proposta, ele entendeu todos os benefícios que ele vai ter, as dores dele ficaram claras para a gente conseguiu conectar os benefícios, as dores que esse cliente tem, para que consiga montar uma proposta adequada. Aí, ele conseguiu entender tudo aquilo que ele vai ganhar, além do sistema de energia solar. Então isso tudo talvez esteja embutido dentro da palavra caro, porque normalmente ele vai gastar muito mais comprando um carro do que comprando um sistema de energia solar. E o benefício do carro e o benefício do sistema de energia solar, embora sejam diferentes, a energia solar vai dar muito mais retorno econômico do que um veículo, né? Pagar 2 contas, né? Ou senão a pessoa fala, não tem medo de ficar com 2 compromissos, né? Então, isso aí a gente consegue resolver com a carência na hora do financiamento e também com o nosso compromisso de geração. Como eu dou a garantia de geração, não vai ter momento nenhum que depois que o sistema estiver operando, que ele vai ter essa preocupação, que vai ter que pagar a geração, vai ter que pagar o financiamento, vai ter que pagar a conta da CEMIG. Não vai ter esse problema, tá? Porque eu vou estar garantindo essa geração e vai funcionar tudo conforme, tá bom? Então, em nenhum momento vai ter que pagar 2 contas. Ou senão, uma empresa um pouco maior pode usar o termo, não estou sem caixa agora, tem que financiar e travar o CNPJ para talvez ter que pegar um empréstimo, alguma coisa. Bom, o sistema de energia solar financiado, com uma carência de 6 meses,
ele pode ajudar a gerar o caixa, inclusive, porque tudo ocorrendo em perfeita ordem, documentação, financiamento, entrando tudo no prazo certinho, em 2 meses o sistema de energia solar está liberado. E aí vai ter dos 6 meses, 4 meses para ganhar dinheiro e guardar esse dinheiro. Vamos supor, como um caso que teve aqui, de um hotel que gastava quase 6 mil reais de energia. Ele pegou financiamento com um prazo de 6 meses, né, de carência, e aí foi liberado em pouco menos de 60 dias, mais ou menos 60 dias, e aí os outros 4 meses ele não teve que pagar a conta, basicamente. O sistema foi gerando, ele foi economizando, e esse dinheiro ele guardou em caixa, guardou mais de 20 mil. Então, é sim uma oportunidade até de fazer caixa, tá? E não ter dinheiro não vai ser um problema. E tem uma outra questão nisso, a pessoa fica preocupada, não tem dinheiro, e como é que fica, né? O sistema de energia solar ele se paga a partir de 500 kWh, que vai dar uma conta. Vamos lá adotar 600 reais, né? Mais ou menos 600 kWh. O financiamento fica mais barato, normalmente fica mais barato, do que a compra e a instalação do sistema e de todos os benefícios que ele vai dar. Então, assim, não precisa de ter dinheiro, precisa de ter crédito na praça. E aí o sistema vai se pagar. Em vez de ele dar o dinheiro para a CEMIG, ele vai pagar o financiamento e ainda vai ficar com um pouquinho ainda no bolso ainda. Tá? Então, não ter dinheiro também é uma objeção que aparece muito, mas é uma coisa fácil de a gente trabalhar. Outra coisa é a situação do Covid, né? Agora com a pandemia, eu vou esperar esse momento passar, tá tudo muito incerto, também é uma objeção que é muito comum. E essa é uma objeção muito difícil. Primeira coisa, eu recomendo que você tenha empatia com o cliente. Entenda, não? Eu entendo, senhor, é realmente um momento difícil, né? Mas, e aí, assim, tem abertura para trabalhar isso com ele, né? Não, senhor, eu entendo, é um momento muito difícil. E pense só, o senhor pensa em fechar esse ponto aqui? Ele vai falar assim, pensei algumas vezes e tudo mais. Tá. E o senhor está aqui há quanto tempo nesse ponto? Eu estou aqui há 10 anos. Entendi. Então você tem 10 anos que você vem pagando energia cara, tudo mais. E há 10 anos você pensa também em sair daqui. Mas o que faria com certeza o senhor sair daqui? Ele vai te falar provavelmente assim, eu parar de ganhar dinheiro, cessar de ganhar dinheiro. Então, assim, e mesmo com a pandemia, o senhor conseguiu ganhar dinheiro? Consegui. Ou se não conseguiu se manter? Consegui. Mas a conta de energia continuou vindo? Sim, continuou vindo. E você teve que arcar com ela, certo? Certo. Então, agora pense num próximo momento que aconteça algo parecido. Não precisa ser uma pandemia. Pode ser outros problemas, seja de violência, toque de recolher, qualquer coisa. A tendência do mundo é que aconteçam outros tipos de pandemia no futuro. E aí ele vai ter a conta de energia para pagar ainda, vai estar lá. E nesse momento, a gente faz o sistema otimizado para ele, para que fique do tamanho do que ele está gastando hoje. Se ele arrumou um jeito de economizar um pouquinho, faz o sistema um pouco menor, que vai ajudar ele a economizar nesse momento. E aí para frente, se ele quiser expandir, a gente expande e aumenta o sistema dele, não tem problema. Como disse, é personalizado. E ele vai se livrar da conta. E no futuro, vamos supor que infelizmente possa acontecer novamente uma coisa parecida, surgir outro coronavírus, alguma outra coisa possa acontecer, ele vai estar resguardado, essa conta ele não vai ter que pagar mais. Então, assim, o que na verdade tem que ficar claro para ele é que a conta de energia vai continuar vindo. E que a realidade dele fechar o negócio dele talvez não seja tão real assim. A gente está saindo do Covid. A gente não está entrando nele, a gente está saindo. Então, a conta de energia continuou vindo, ele não fechou o ponto dele, às vezes tem um contrato ainda de mais 5, 6, 7 anos ainda para vencer, um sistema de energia solar que ele vai pagar em 5 anos às vezes. Então, assim, vale muito a pena ter o sistema de energia solar mesmo nessa situação, porque ele não vai ter que desembolsar dinheiro, a conta de energia vai pagar o sistema de energia solar, ele vai se preparar para o futuro, né? E um projeto personalizado vai fazer com que ele gaste exatamente aquilo que ele realmente precisa.
Esse é o ponto, entendeu? Mas o primeiro passo é ter empatia com o cliente. É um momento muito difícil, realmente. Outra pergunta, outra dúvida comum é aquele negócio que aquece água? Não, né? Tem os aquecedores de água, né? Não, não é o que aquece água. Aquele lá ajuda a economizar? Sim, ajuda. Por quê? Porque uma das principais despesas numa residência é o chuveiro elétrico, né? Então, no hotel também é o chuveiro elétrico. E aí o boiler vai ajudar nisso. Porém, o sistema de energia solar, ele vai muito além disso. Ele vai gerar energia. Tudo que se gasta energia vai economizar. Ar-condicionado, chuveiro, telefone, computador, luz, televisão, tudo. Tudo vai ser economizado a partir do momento que tiver esse sistema de energia solar, fazendo sua conta vir para o mínimo. Diferente de um boiler, de um sistema de aquecimento de água. Ele só aquece água. Então, onde você gastava energia com aquecimento de água, essa economia vai existir. Mas as outras coisas vão continuar vindo e o sistema de energia solar vai entrar exatamente aí, tá? E tem outra coisa. A instalação, para quem não tem ainda o sistema de aquecimento de água, ele é muito mais complicado. Quebra a parede, arranca azulejo, passa encanamento, ele dá um trabalhozinho para ser instalado, sabe? Precisa de uma reforma. O sistema de energia solar não. Então é muito mais prático do que fazer esse quebra-quebra do aquecedor de água. Outro ponto aí é a pessoa falar, esperar o Covid passar. Bom, ele já está há 2 anos, ele está acabando, realmente. Mas e se vier outro? E enquanto isso, os concorrentes dele, como é que estão? Como que ele se vê perante os concorrentes que estão procurando soluções do tipo para economizar, para gerar um lucro extra? Como ele se sente ficando nessa situação, um concorrente talvez na mesma rua que ele, ou muito próximo dele, tendo um sistema de energia solar, podendo economizar, passando por essa situação assim, e ele ficando sem o sistema de energia solar. Então provavelmente ele vai entender que o nível de competição dele diminui muito quando ele não tomar essa decisão. Então, e lembre-se, não tem que tirar dinheiro do bolso, tem que ter um crédito bom. Esse que é o ponto. E outra coisa é o ponto alugado. E a pessoa não quer investir ali, não, esse ponto é alugado. O dono tem que colocar para mim. Já ouvi muito isso. Bom, tem. É uma opção, mas se o dono colocar para ele, vai inserir isso no aluguel. Então, nesse caminho tem algumas hipóteses. Primeiro, ele está lá e o dono abater do aluguel. E depois o dono revê o aluguel, né? 2, ele está lá e até mesmo no contrato a gente prevê que vai dar o suporte para ele para reinstalação em outro lugar, se for o caso. Nos próximos, por exemplo, tem um contrato para acabar em 1 ano, coisas desse tipo. Porque normalmente isso não é muito bem verdade. Normalmente a pessoa tem um contrato de 5 anos e está preocupada que daqui a 5 anos, ou se não está naquele ponto há 10 anos e tem mais um contrato de 5, ele não vai sair desse ponto. Mas ele está preocupado, é uma preocupação legítima. Então, assim, entenda que é uma preocupação, mas ele precisa de enxergar se é uma preocupação com algo que não existe, né? Ou é uma preocupação de algo que está para acontecer. O contrato vai acabar, ele não está satisfeito com o aluguel, ele está procurando outros pontos para alugar, e aí a gente pode ajudar ele, até mesmo instalando já no próximo ponto. Ele já está para fechar outro contrato daqui a alguns meses, a gente vai lá e faz até a reforma elétrica para ele, se precisar, no lugar. Então, assim, isso é muito legítimo, mas em alguns casos muito específicos, tá? E por fim, ele instala para ele ali um sistema de energia solar, usa, vai ficar 10, 12, 15 anos no ponto. Se em algum momento ele for trocar, procura uma empresa especializada como a gente, que vai desmontar para ele, vai remontar em outro lugar para ele, como qualquer outra coisa, como uma prateleira, né? Então tem toda essa oportunidade. Bom, agora algumas dores comuns, né? Ou seja, aquilo que realmente motiva muito a compra. A conta de energia cara. Aí normalmente você pode até aprofundar essa dor, e é recomendado que você aprofunde para que a pessoa tenha o desejo de resolver essa dor, né? Como isso impacta a sua empresa e os seus planos pagando uma conta de energia cara? Como isso afeta o dinheiro que sobra e o lucro?
E o que você faria com esse dinheiro se ele tivesse à sua disposição? E perante a concorrência, como afeta ter uma conta de energia cara, ou talvez mais cara que eles? Eles devem estar procurando também, como você, uma solução como essa. E como você se vê daqui a um tempo que eles já estiverem quitados e você não tiver um sistema de energia solar? Como vai ficar essa competição? Quais são os riscos que você tem de manter essa energia cara e ela sempre aumentando? São perguntas para você aprofundar a dor da questão da energia cara. Ou de perder dinheiro, né? O aumento do preço da energia, porque ela aumenta sempre, né? E continua e vai continuar aumentando. Nos últimos 30 anos, se eu não me engano, nos últimos 20 anos, ela quase triplicou, né? Foi 250% de aumento. Por exemplo, no aumento do preço da energia, como afeta a sua produção, o seu lucro, se houver um período de seca, por exemplo, e a conta fica na bandeira vermelha por 6 meses, aumentando aí sua despesa em 20%, por exemplo, com energia? É uma pergunta de fazer para aprofundar a dor. Como é a relação do aumento do seu preço, né, do preço dos produtos que você vende, vamos supor, uma mercearia, e do lucro com o aumento da energia? Você consegue aumentar o preço dos seus produtos na proporção que a energia aumenta, na proporção que os seus fornecedores aumentam os preços dele? Ele provavelmente vai refletir, vai ver, uai, e aí, isso é justo? Como você se sente nisso? E como que a energia solar poderia te ajudar? Essas perguntas vão fazer ele refletir sobre essa dor para facilitar até mesmo o processo de venda. Paga muito imposto, é uma dor muito comum, né? E para uma residência o impacto pode ser de 35%, no comércio de 30%. Então, assim, sabendo que você não precisa de comprar energia, você falando com o cliente, por exemplo, o senhor acha de dar todo mês isso só para ter energia que você compra? O que você acha de dar 35% a mais para essa EMIG em vez de você gerar sua própria energia? O que você pensa de ter que desembolsar 35% a mais? Se você pudesse economizar esses 35% na sua conta, o que você faria? O que isso te impacta no seu orçamento, no seu lucro, no dinheiro que sobra no final do mês? Isso tudo são perguntas para aprofundar a dor, né? E aí eu recomendo que você multiplique isso por 60 anos, ou se não pela diferença entre 60 anos e a idade do cliente. Um cliente em torno de 40 anos, multiplique por 20, esse valor que ele paga, né? E aí você já pensou, aí você pode me perguntar para ele, você já pensou quanto de dinheiro você está dando? Você está dando isso aqui nos próximos 20 anos, enquanto você está trabalhando aqui nesse ponto. E aí, está perdendo dinheiro? São perguntas que você vai fazer para aprofundar a dor, para o cliente sentir mais essa dor. Outra dor comum é o cliente ter pensado em investir, talvez comprar um freezer, um forno elétrico, alguma coisa a mais, mas ele sempre dá uma freada porque a conta fica pesada. Na conversa com ele você vai tirar isso. E aí, você pode perguntar para ele como seria, ou como você se sente, sabendo que gastou, você fez a sua continha lá, né, vamos supor, de 5 anos, né, 5 vezes R$2.000, né, vai ser 5 vezes 2, né, vezes 12. Que vai dar 5 vezes 12, vai dar 60 vezes 2, dá 120 mil, né? Como se sente sabendo que vai gastar ou gastou tanto dinheiro assim em 5 anos em vez de ter economizado esse dinheiro? Ou se não, um sistema que hoje paga uma conta de R$2.000 é aproximadamente R$75 mil, né? E ele vai pagar 120 mil. Como ele enxerga isso? Essa diferença é natural para ele ou ele enxerga que é uma perda? Como é que ele enxerga isso? Isso tudo vai fazer ele ter o desejo de querer comprar e resolver essa dor, tá? E alguns scripts. O que é script, né? Script é um roteiro para facilitar a entrada com o cliente, né? E aí você pode conversar do jeito que for melhor com o cliente, tem uma sugestão de texto, se apresenta, né? Tudo bem e tal. E aí você pode perguntar para ele, como se fosse uma pesquisa, para que ele não sinta que esteja vendendo. E normalmente esse roteiro aqui, comigo,
ele dá em torno de 30% de retorno. 30 a 40% das pessoas que eu pergunto, eles acabam pedindo uma proposta. E aí a primeira pergunta que eu faço é: quais seriam os fatores que levariam o senhor a ter um sistema de energia solar? E aí ele vai listar tal, tal, tal. E aí eu costumo aprofundar na hora da resposta, ele faz algumas perguntinhas lá no meio. E o que você faria com isso? Tá, mas por que isso? Para economizar, e essa economia, o que ela reflete para você? Em que você faria com esse dinheiro? Assim, o que você acha de estar dando esse dinheiro em vez de estar economizando? E aí a pessoa fala assim, beleza. Aí, no próximo passo, se você tivesse comprado comigo ou com qualquer pessoa um sistema de energia solar, o que você não poderia, que não poderia acontecer, que te deixaria muito chateado? Aí o cliente normalmente pode falar o preço, né? O preço ser caro. Tá, então vamos supor se o preço de todo mundo fosse igual. O que ainda mais te chamaria atenção numa proposta? O que te deixaria chateado se acontecesse alguma coisa? E aí ele vai te dar uma outra opção, porque o preço a gente sabe que não é muito bem verdade, né? Senão as pessoas não compravam um iPhone de 16 mil reais, sendo que tem smartphone com a mesma configuração por 3, 4 mil reais. Bom, e 3, se o senhor teve alguma proposta, o que o senhor mais gostou e o que o senhor menos gostou? E aí, nesse momento, ele provavelmente já está muito curioso, tal, e aí, como é que faz, tudo mais. E aí você encerra, deixa com muita transparência que é uma pesquisa, tal, e em algum momento, se ele aprofundar para a proposta, fala assim, não, essa é a minha pesquisa que eu tenho para o senhor, mas eu também estou qualificado para poder te vender, se for o caso, para poder te auxiliar nesse processo, para você ter uma proposta, para o senhor conseguir ter a sua economia. E aí você vai trabalhando, ele deu abertura e você vai trabalhando para identificar as dores dele, né? E aí eu fiz algumas perguntas aqui para aqueles clientes que derem essa abertura ou que te procurem já que com a intenção. Você já tem experiência como cliente ou indicação de um amigo de alguma empresa com esse tipo de serviço? Ele vai te falar tal, 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 e aí você pode fazer uma segunda pergunta em cima dessa opção 1. E o que te levou a conversar comigo sobre isso, sendo que você tem essa outra empresa em mente? Ele vai te falar tal, 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 vai te falar aquilo que eles não entregaram. E essa é uma objeção, que os nossos serviços, os nossos produtos têm que matar para que garanta que ele vai comprar conosco, né? Ou se não, se tem uma outra opção de pergunta, você conhece algum prestador de serviço como o nosso, ou uma outra empresa? Vai falar sim ou não, né? Não conheço, nunca ouvi falar. Fala assim, não, então tá bom. Hoje, aí você vai, já que não teve conhecimento nenhum, você vai ter que abrir isso aí. E a abertura sempre é muito difícil, porque aí você vai ter que lapidar mais com perguntas mais profundas, né? Por exemplo, como é a sua conta de energia? Como você se sente pagando uma conta de energia tão cara? Como você vê quando você perde esse dinheiro? Usando palavras que ele entenda que aquilo lá é um problema e fazer com que ele reflita sobre aquele problema, buscando que ele queira solucionar este problema, essa dor, tá? Aí no caso, uma outra opção do cliente que deu abertura, você já tem experiência de clientes ou colegas que têm um produto como esse? Como é que foi essa experiência? Né, que eles te contaram, tal, te indicaram alguma outra empresa? Como é que foi esse contato com essa empresa? E aí você vai entendendo quais foram as dores dele, né? Bom, e um outro passo, né, seria: e como é para você essa questão da conta de energia? Né? Como se sente pagando um preço caro pela energia, sabendo que a energia do Espírito Santo, Minas Gerais, é uma das mais caras do país, do Goiás, uma energia bem cara também, é uma das mais caras do país, sabendo que você pode pagar muito menos? Como você se sente com isso? Os sentimentos são coisas muito importantes, tá? Muito mais do que o racional. Evite o racional, evite só ficar nas contas. O cliente ele vai comprar primeiro com as emoções, depois ele vai justificar com a razão. Então, assim, se você trabalhar essa parte emocional, muito provavelmente vai conseguir fazer muitas vendas, e eu desejo isso,
tá bom? Bom, o que eu tinha para falar era isso. Ah, não, tem mais um ponto aqui, perdão. Eu esqueci, eu incluí isso aqui. Na visita presencial, né, você tem frente a frente com o cliente, e como que a gente vai fazer, né, pra gente vender? É fácil. Eu recebo pelo celular, na hora que a pessoa preenche o formulário lá, chega uma mensagem para mim, se eu tiver internet, lógico. Então, se chega um cliente ali, tiver com internet, abre o celular, entra no site, clica, peça uma proposta, e aí você clicou no peça uma proposta, vai abrir esse formulário. Aí no formulário você, com a habilitação, a conta de energia e umas perguntas, 2, 3 perguntas para o cliente, você consegue preencher ele. Mas é importante demais você qualificar o cliente, especialmente se ele quer financiar. Né? Por exemplo, pergunta para ele qual é a forma de pagamento que ele prefere para um sistema desse. Aí fala assim, vai depender do valor. Acontece essa pergunta. E aí você pode já ir direto para ele. Bom, se você gasta R$2.000 de energia, um sistema desse normalmente fica aí em torno de R$80.000, né? Como que você vai chegar nesse valor? Multiplica mais ou menos por 40 ou 45 o valor da conta dele, é mais ou menos que vai dar o financiamento. Erra, tá? Erra, mas você vai errar para mais e aí ele vai ter uma noção de ordem de grandeza, né, para que ele saiba pelo menos se ele vai optar por um financiamento ou um pagamento à vista, né? Mandando uma ordem de grandeza para ele, explica para ele que é uma ordem de grandeza, não é um valor fechado, que a engenharia vai fazer as pesquisas de preço, vai montar uma proposta para ele real, mas esse aí é para ele ter uma noção de qual caminho ele vai tomar, se é um pagamento à vista ou se é um pagamento financiado. E se ele optar por um financiado, pergunta se tem alguma pendência no CNPJ, CPF dele, para que não tenha nenhum impedimento na hora de fazer. E além disso, se ele tem como comprovar a renda. E a comprovação de renda pela BV, extrato bancário já resolve. Tá? Aí, se for PJ, vai precisar extrato bancário da pessoa jurídica, né? Se for pessoa física, da pessoa física. Mas se for por outros bancos, aí tem outras formas de comprovar isso, né? Por meio de contador, por imposto de renda ou pelo próprio extrato bancário. Algumas aceitam, mas normalmente esses dois caminhos, imposto de renda e o formulário do contador, o DRE, demonstrativo de resultados do exercício, né? E aí, se ele tiver como comprovar isso, show de bola, para a gente fazer o financiamento, eu já faço uma proposta para ele já pré-aprovada, se for o caso. E aí você pergunta para ele também se ele já tem algum financiamento pré-aprovado ou se sabe se o gerente procurou ele para falar sobre isso, alguma coisa do tipo, e se tem de quanto, né? Porque talvez ele tenha um valor pré-aprovado de R$15.000, mas ele precisa de um sistema de R$80.000 que não vai dar para nada. Então, pergunta de quanto? É quanto? É mais ou menos, ou o gerente falou lá que tinha disponível para fazer. Falei assim, não, beleza. Eu estou te perguntando isso só para garantir, porque senão a gente faz uma simulação para você, mas aí eu precisaria de saber se o CPF, se o CNPJ, e se está tudo em dia. E se ele falar que está ok, tudo mais, pego o CPF e CNPJ e faço simulação para ele, tá? E aí, preencheu o formulário, clica no botão, vai ser uma pasta de mágica, vai chegar para mim, a pré-simulação. E aí eu te peço, por gentileza, que mande uma mensagem no WhatsApp, só para garantir, e eu vou confirmar para você. Em 24 horas eu mando para ele uma pré-simulação. Por que pré-simulação? Porque eu vou dar todos os parâmetros ali para ele, de quanto a ficar muito próximo, não é muito próximo mesmo. Mas tem vezes que o cliente acha que o sistema ele queria ampliar, tal, ficou em tantos mil, a prestação ficou. E se eu ajustasse ela para chegar até no valor da conta, R$2.000, que é que hoje eu já pago para poder pagar menos prestações. Às vezes tem esses ajustes. Então por isso que eu chamo de pré-proposta. Mas ela já vai estar muito perto da realidade. E se ele pedir o financiamento, eu vou já fazer o financiamento para ele já pré-aprovado para ficar tudo tranquilo, tá bom? Bom, agora sim, eu acho que já tá no final. E a visita presencial, vamos supor que está sem internet. Aí tira uma foto da conta de energia, da habilitação, do cartão CNPJ, número do CNPJ, nome da empresa, razão social e nome fantasia. E a foto do documento dele, manda para o meu zap, que assim que a mensagem chegar, eu começo a fazer a proposta.
e encaminho para você encaminhar para ele para continuar o processo de fechamento, tá bom? Bom, agora sim, agora terminou. Eu tentei fechar 3 vezes. O vídeo ficou longo, mas espero que tenha conteúdo que te ajude a vender e vender bastante. Muito obrigado e até mais.